Caríssimos irmãos, nós estamos mais uma vez aqui nos encontrando para esse segmento Paróquia de Pedro do Rio, um projeto de santidade. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa fé. E nós estávamos no nosso encontro anterior desse segmento, nós estávamos falando aqui do documento do Papa São João Paulo II, a Novo Millennium Ineunte. E nós tínhamos visto, o Papa apontava para a Igreja, lá no início de 2001, as prioridades da Igreja nesse novo milênio. O Papa dizia que é necessário apontar o caminho da santidade. Esse tem que ser o grande objetivo, a grande meta de toda a comunidade cristã, de toda a igreja e qualquer comunidade católica. Esse tem que ser o grande objetivo, a santidade. Mas para isso, dizia o Papa São João Paulo II, que nós precisamos da oração. O Papa dizia que para uma pedagogia da santidade, ou seja, esse caminho onde nós vamos aprendendo pouco a pouco a ser santos, é insubstituível a presença da oração na nossa vida, porque a oração é a alma da vida cristã, dizia o Papa. O Papa dizia que essa reciprocidade, esse intercâmbio entre a alma e Jesus na intimidade da oração é a substância, a alma da vida cristã e a condição de toda a vida pastoral autêntica. Aqui o Papa então nos fala já coisas importantíssimas para a nossa caminhada de paróquia. Nós precisamos sempre recomeçar a partir de Cristo. Muitas vezes, quando nós queremos melhorar a paróquia, a diocese, a pastoral, o movimento, nós pensamos em que fazer, que coisas precisamos fazer. E o Papa ele traz essa ideia. Temos que recomeçar a partir de onde? Não da organização, não dos planejamentos, isso vem depois. Temos que recomeçar sempre a partir de Cristo, desse Cristo que nós encontramos na intimidade da oração, nesse encontro pessoal com o Senhor pela oração. Vamos retomar então aqui o documento. O Papa, no número 33, ele falava de uma generalizada exigência de espiritualidade, que isso aparece muito nas pessoas. As pessoas parecem que têm um certo desejo de uma espiritualidade que muitas vezes nem sabem exatamente o que deve ser, nem sabem exatamente o que precisam, mas o Papa identificava isso lá, há 20 anos atrás, essa generalizada exigência de espiritualidade. E ele dizia, isso não exprime precisamente uma renovada carência de oração? Então o Papa ele fazia isso, as pessoas têm uma carência de espiritualidade. Não é porque há uma carência de oração? E o Papa ele dizia, nesse parágrafozinho assim, temos a obrigação de mostrar a profundidade a que pode levar o relacionamento com Cristo. Porque nessa ânsia por uma espiritualidade, por essa ânsia de uma mística, muitas vezes as pessoas procuram muitos caminhos, procuram outras religiões. E o Papa está dizendo, nós cristãos temos o dever de mostrar como uma vida de oração cristã pode levar a uma profundidade única nessa vida mística, nessa espiritualidade e nesse encontro com o divino, nesse encontro com Deus. Nós cristãos, de um modo específico, nós cristãos católicos, nós temos essa missão.
mostrar para as pessoas a profundidade que nós podemos viver de intimidade com Deus, né? E continuando o texto do Papa, a oração, ela pode progredir sob a forma de um verdadeiro diálogo de amor. Um verdadeiro diálogo de amor. A oração pode progredir. Por quê? Porque às vezes nós podemos rezar de uma maneira errada. Evidente que se eu digo, meu Deus, com fé e amor, isso já é uma grande oração. Mas muitas vezes nós podemos ir por um caminho de oração que talvez não seja o melhor. Então o Papa ele vai dizer, a oração pode progredir, pode e deve, evidente, progredir sob a forma de um verdadeiro diálogo de amor. Às vezes a oração pode ser só uma negociação com Deus. Às vezes a oração pode ser, talvez, um grito de desespero. E pode acontecer de a oração não chegar a ser esse diálogo de amor, como diz o Papa. Mas é isso que precisa acontecer. Um verdadeiro diálogo de amor, até tornar a pessoa humana totalmente possuída pelo amante divino. O amante aqui com A maiúsculo. Por quê? Porque é Deus, é o Senhor, é o Pai, é Jesus. A pessoa totalmente possuída pelo amante divino, sensível ao toque do Espírito, abandonada filialmente no coração do Pai. Olha onde a oração pode nos levar. Olha para onde a oração precisa ir e chegar. Um verdadeiro diálogo de amor, que a alma seja possuída por Jesus, que é o amante divino que deu a vida por nós na cruz e se dá a nós na Eucaristia. A alma se torna sensível ao toque do Espírito, às emoções do Espírito, aos movimentos do Espírito que quer provocar tantas coisas na nossa vida. E abandonada filialmente, como filho, no coração do Pai. Olha onde o Senhor quer que nós cheguemos, pela oração. Essas palavras do Papa João Paulo II são preciosas. Nos mostra aqui o núcleo central de toda a nossa espiritualidade católica e da espiritualidade que nós precisamos cultivar juntos aqui, na paróquia de São Pedro, de Pedro do Rio. Esse é o plano de Deus para nós. E o Papa continua citando um trecho do Evangelho: quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só. Quem me ama será amado pelo Pai. Quem me ama, ou seja, essa alma que é atraída a partir da oração, essa alma que é atraída a Jesus pelo amor. Quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Quantas revelações do coração de Deus vão acontecer nesse caminho da oração. E quando eu falo aqui revelação, não são revelações sobre coisas que vão acontecer, não, é revelação do mistério do coração de Deus. Deus vai desvelando gradualmente a intimidade do seu coração para a pessoa. Meus irmãos, não podemos imaginar o grau, a grandeza, a altura desse desvelado coração de Jesus, desse
poder adentrar no mistério do Senhor, só pela oração isso vai acontecer. Só uma alma de oração vai receber esses toques do Espírito, essas revelações do coração do Senhor. Oração. Vamos retomar aqui o texto do Papa. E o Papa ali dizia que na experiência dos místicos é possível chegar até a união esponsal. Uma união esponsal. Essa linguagem da união esponsal aparece na Sagrada Escritura algumas vezes. Como lá o profeta Oséias, ele dizia que Deus ia levar a sua esposa, Israel, para o deserto e ia lhe falar na intimidade do coração. Então, como o esposo que recebe a esposa, abraça a esposa e acolhe a esposa na intimidade do seu coração. Depois, todo o livro do Cântico dos Cânticos, onde a esposa do cântico é exatamente a igreja, e cada alma que vive essa intimidade com o Senhor. E Deus, ele deseja ter essa intimidade de amor, um amor profundo, onde ele é o esposo que se entrega àquela alma e acolhe aquela alma como a sua esposa, a sua amada. Só pela oração nós podemos viver essas maravilhosas possibilidades da graça. Então, uma verdadeira união esponsal. E continua o Papa São João Paulo II, nossas comunidades devem se tornar autênticas escolas de oração. Autênticas escolas de oração, onde o encontro com Cristo não se exprima apenas em pedidos de ajuda, que são naturais, somos pobres, precisamos da graça de Deus. Mas não só isso, que a oração se exprima também em ação de graças, louvor, adoração, contemplação, escuta, afetos da alma, até se chegar a um coração verdadeiramente apaixonado. Meu irmão, minha irmã, pensa sobre isso, medita sobre isso. Será que não chegou o momento em que Deus quer te conduzir a uma intimidade nova com Ele? Que Nossa Senhora, a mestra de oração, que São José, mestre de contemplação, possam nos ajudar a sermos pessoas, comunidade, paróquia de oração, intimidade com Deus, para que sejamos um projeto de santidade brotado do coração do Senhor.